Por que pessoas inteligentes também se endividam? Esse é um questionamento que pode parecer bobo, mas que faz todo sentido, né? A associação é de que a pessoa estar endividada seja um pouco de burrice, vamos dizer assim, de ignorância, e não é bem assim. Então vou listar aqui 3 pontos que eu acredito que sejam fundamentais para entender, porque tem muita gente inteligente que está endividada, e não só isso. Ser inteligente pode até mesmo agravar o fato de você estar ou não endividado. Primeiro ponto aqui, tem uma questão muito estudada em finanças comportamentais, que é o que a gente chama de overconfidence. Existe uma percepção de que pessoas inteligentes tendem a evitar continuar estudando ou estudar mais sobre um determinado assunto, e com isso ela tem uma sensação de conhecer sobre um determinado tema muito maior do que a realidade. Tipo assim, a pessoa assistiu um vídeo, assistiu alguma coisa sobre finanças pessoais, como faz um orçamento, e ela acha que ela já aprendeu tudo. Eu sou muito inteligente, entendi, aprendi, vou aplicar, e aí ela deixa de continuar estudando sobre aquilo, se desenvolvendo, e ela acaba tomando decisões. Inclusive, eu vou botar aqui na tela um estudo que fala dessa percepção de inteligência e de conhecimento sobre finanças e como que isso influencia nas suas decisões. Eu estou falando da percepção que a pessoa tem, do conhecimento que ela tem sobre um determinado tema. E aí as pessoas tendem a ter tanta confiança que acaba fazendo com que ela tome decisões mais arriscadas. Como consequência, a chance de dar errado é muito maior. E mais do que isso, as pessoas que são inteligentes tendem a demorar mais para pedir ajuda. Porque, poxa, eu sou inteligente, consigo resolver sozinho. E esse resolver sozinho vai demorando a solução, vai piorando a situação também. E quando chega no momento em que a pessoa pede ajuda, já pode estar num grau em que a solução para o problema seja algo muito mais complexo, mais demorado. Isso tem até a ver um pouco com o segundo ponto que eu queria destacar, que é: pessoas inteligentes tendem a associar a inteligência à sua própria identidade. Então, eu sou inteligente. Isso é um rótulo que a pessoa recebeu. Geralmente, desde pequena, nossa, pessoa inteligente, durante a vida escolar, sempre tirando notas boas, a pessoa era a inteligente da sala. Então, isso cria uma aura em torno da pessoa em que estar em meio ao endividamento e assumir isso e procurar ajuda, por exemplo, que é uma das soluções, faz com que seja interpretado dentro dela como um sinal de fracasso. Eu fracassei, eu não posso continuar carregando esse rótulo dessa identidade de inteligente. É como se aquilo estivesse afetando a vida dela como se fosse a própria alma. Então é como se fosse assim, sabe aquela pessoa que me veio na cabeça agora, tá? Não tá no roteiro. Sabe aquela pessoa que age como se o carro fosse parte do teu corpo? Dá uns barrãozinhos, parece que alguém te deu um empurrão. Dá uns barrãozinhos, deu uma arranhada, a pessoa vira um monstro, quer bater na outra pessoa. Cara, mas é um carro, é um arranhão. Mas não, aquilo é interpretado como se, cara, parece que você me deu um soco. Então a pessoa deixa de se colocar um pouco à distância daquilo e aquilo ali passa a ser uma coisa só. Então, não conseguir resolver um problema, sendo que eu me acho inteligente, faz com que eu perca até mesmo a minha identidade. Isso afete emocionalmente a mim muito mais do que afetaria alguém que, tipo, não tem nenhuma dessas percepções. A pessoa, poxa, sempre pedi ajuda, porque eu sempre precisei, na escola sempre tinha que ter um amigo para me ajudar a estudar, é algo do cotidiano, entende? Então não afeta em nada. Esse é um ponto que eu vejo muito, essa dificuldade, essa vergonha de admitir uma espécie de fracasso, que na verdade não é fracasso. E outra, acho que o terceiro ponto que eu elencaria é que o endividamento, gente, tem raízes emocionais. Nesse aspecto, a inteligência emocional, ela é muito mais importante do que a inteligência acadêmica. Porque geralmente quando a gente está falando fulano é inteligente, nesse aspecto, né? Tem um QI alto, conseguia tirar notas boas na escola, e isso não necessariamente está atrelado a um bom funcionamento das suas finanças, porque para isso você precisa ter algumas habilidades que não são acadêmicas. Claro, tem um conhecimento que é um conhecimento que ajuda você ter uma inteligência para entender o que é fluxo de caixa, o que são despesas, o que é investimento, o que é passivo, o que é ativo. Claro,
vai ajudar, né? Mas eu tô dizendo que isso seja determinante para você conseguir ou não estar endividado ou sair do endividamento. Tanto é que eu tenho, dentre as minhas clientes, mulheres que são extremamente inteligentes dentro da área de finanças. Eu tenho uma cliente que ela tem pós-doutorado na área de contabilidade. Ela é professora universitária. Dentro do departamento dela, ela tem um projeto em que recebe pessoas e o departamento faz educação financeira com essas pessoas. A pessoa já teve empresa de contabilidade. Então, números não são um problema. O conhecimento teórico não é um problema. O que fez com que essa pessoa tivesse endividada a ponto de me procurar? Questões profundamente emocionais que interferem no processo de decisão dela. Então eu posso ser uma pessoa que sou um gestor de um fundo que tem bilhões e que eu consiga resultados extraordinários e que eu esteja endividado. Por quê? As minhas finanças estão carregadas de padrões, tem uma história, a nossa relação com o dinheiro, que é nosso, tem uma história que o dinheiro dos outros não tem. Então, quando a gente está falando de transformar um conhecimento acadêmico, uma inteligência em um benefício para suas finanças, a gente está falando necessariamente de compreender que aquilo só, por si só, não vai ser o suficiente e que você também precisa desenvolver ferramentas emocionais para que isso, junto com o conhecimento teórico, faça um resultado aí sim bem bacana. Então eu estou falando de identificar padrões de mentalidade, comportamento, de hábitos e ter ferramentas para você conseguir lidar com o dinheiro de um modo diferente. Aí sim, isso é ser inteligente. Perceber a sua limitação para que você consiga sair dessa situação, saber pedir ajuda, ou que não peça uma ajuda profissional, peça ajuda no sentido de fazer o que você está fazendo agora, que é buscar conhecimento com pessoas que sabem. Isso também é pedir ajuda, não necessariamente é contratar um mentor financeiro. Assistir várias pessoas que você acredita que são confiáveis para poder você saber como sair dessa situação. Isso é ser inteligente. Como conclusão, eu diria assim, não confunda inteligência com sabedoria. Eu tenho uma avó, né? Tenho uma avó que já foi, né? Então, acho que continua tendo. A dona Odete, que ela ganhava salário mínimo. Aposentada, ganhava salário mínimo. E ela dava dinheiro para todos os netos, para os filhos que estavam passando por dificuldade, ganhando salário mínimo. Ela era semi-analfabeta, não tinha conhecimento teórico nenhum sobre finanças. Mas ela tinha a sabedoria de viver de acordo com o padrão de vida que ela deveria ter, de gastar o dinheiro com coisas essenciais, de ter uma poupança para quando precisar. Ela tinha toda uma sabedoria para lidar com o dinheiro de um modo em que os filhos de adultos, todos com profissões acadêmicas e que não conseguiam fazer esse dever de casa que ela fazia, ganhando muito mais. Então, é só um dos exemplos para mostrar que, às vezes, o que está faltando para você, que é uma pessoa inteligente, provavelmente é por isso que você se interessou por esse vídeo, perceber que finanças pessoais é muito mais do que um conhecimento teórico. É preciso desenvolver uma prática, não só da prática da matemática da situação, mas uma prática de desenvolvimento de ferramentas emocionais para lidar com o dinheiro de um modo diferente. E aí eu tô falando de prática de verdade. Tem vários vídeos que eu vou falar, ou que eu já falei sobre isso, mas só para citar um exemplo. Se eu tenho um sentimento mais impulsivo na hora da compra, existem exercícios práticos para colocar uma racionalidade nesse processo de decisão e, de forma inteligente, emocionalmente, você conseguir tomar decisões muito mais bem fundamentadas e não por impulso. É nesse sentido, desenvolver ferramentas e do lado prático para se associar ao seu conhecimento teórico e aí sim ter um resultado muito melhor. Espero que eu tenha respondido por que pessoas inteligentes também ficam endividadas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, espero que você curta o vídeo, que você continue aqui no canal para que eu continue ali tendo bastante confiança de que eu estou fazendo um trabalho certo e consiga me dar ânimo, né? Porque no início o YouTube é sempre muito difícil, são poucos seguidores, poucos views, e para me manter motivado a estar gravando esse tipo de conteúdo, é legal esse tipo de atitude, de uma curtida, de um comentário e de você seguir o canal. Tudo bem? Então, até a próxima!